faça a sua árvore de Natal. Se puder, grande, pequena, média. Lá em casa a nossa família é pequena, então tem uma árvore pequena, não é? Porque senão a Débora não alcança para colocar o enfeite, né? Mas fizemos a montagem da nossa árvore lá em casa. E a gente começou a cantar músicas de Natal e hinos também clássicos. Aproveita essa época para Deus falar com você, né? Sobretudo aquilo que o Senhor tem feito, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, aleluia, e ovelhas que Ele conduz. Aleluia. Não é, Helder? Ovelhas que Ele conduz. Salmo 95, 7. Aí você tem o privilégio de entregar seus dízimos e ofertas. Vamos lá. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Deu para lembrar, não deu? Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Obrigado, Deus, por essa verdade, por essa oração que cantamos, querendo, desejando estarmos ainda mais perto de ti, no nome de Jesus. Amém. E amém. Se assente, queridão. Se assente, queridona. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Deus visitou o seu povo. É interessante como que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? E serve realmente para qualquer tempo. Qualquer tempo. Deus vive nos falando por intermédio da sua palavra. Eu tenho feito as minhas devocionais em relação ao advento, a vinda do Senhor. Faz parte do calendário, já expliquei isso para vocês, o calendário da Igreja Cristã, comemorar nas 4 semanas que antecedem o Natal, temas relacionados
a festividade, a vinda do Senhor. Advento significa em latim vinda. Então, uma semana é sobre esperança, a outra sobre a paz, a outra sobre a alegria, a outra sobre o amor. E todas essas temáticas são desenvolvidas nessa perspectiva de que a vinda do Senhor, o primeiro advento, trouxe sentido à nossa história. Eu citei o N.T. Wright no Deus se tornou rei, que é algo assim que encanta saber que Jesus veio para cumprir todas as expectativas proféticas, mas também reais e sacerdotais do povo de Israel. E como que os evangelhos estão entremeados dessa força, não apenas de comunicação, não apenas de o rei está vindo, mas o rei está entre nós, e o reino está dentro de nós. Eu tenho falado aqui que os evangelistas, eles fizeram a seleção dos episódios, das narrativas, de acordo com a perspectiva teológica de cada um. Os evangelhos nada mais são do que biografias sagradas, teológicas. De tal modo que o texto da mensagem passada, a cura do servo do centurião, casa perfeitamente com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aí você deve pensar, mas pastor, por quê? Não é? Primeiro porque são duas cidades distintas em que Jesus, de certo modo, precisou empreender uma viagem para sair de um lugar ao outro. Então, esse episódio cronológico está bem claro no texto. O texto vai começar no versículo 11 dizendo, pouco depois. É uma evidência, não preciso explicar. Uma outra relação é o seguinte, o servo do centurião estava doente. O texto vai dizer que ele estava quase à morte. Versículo 2. Mas o filho da viúva de Naim estava morto. Então eu não sei se você está ligando os pontos aí. Jesus não apenas atua quando alguém está quase morto, quando também ele atua quando a pessoa está morta. Ah, pastor, mas tem mais algum contraste ou semelhança que dá para a gente estabelecer um padrão? Dá. Era servo do centurião, um comandante militar de alta patente, responsável por uma centúria, 100 homens, num posto militar avançado em Cafarnaum, uma cidade portuária, e ali havia um destacamento militar romano. Um homem que tinha posses. Depois, Jesus vai curar o filho de uma viúva. Ser viúva no tempo bíblico, amado, ser viúva hoje já é algo realmente atroz. Só que a viuvez no tempo bíblico era pior. As mulheres tinham que andar com roupas de cor escura. Elas muitas vezes mendigavam nas ruas, porque já não tinham o mantenedor da casa. Era um estado social dos mais perversos. Um Jesus que se conduiu com o servo de um centurião é o mesmo que se conduiu com uma viúva na cidade de Naim. Deus visitou o seu povo. Em Jesus nós temos, amados, a convicção, Lu, que jamais estaremos sozinhos. A ideia de Deus visitar o seu povo significa que a nossa vida tem importância
extrema para Jesus. Não importa o nosso drama, não importa o nosso aperto, não importa a nossa agenda, não importa o quão distantes estejamos, em Jesus, Deus se importa com a gente. Deus se importa com o seu sofrer. Deus se importa com a sua história. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, mas ele sempre me emociona. Sobretudo porque eu tenho um costume, eu sei que alguns aqui têm, de imaginar o texto. Então eu fico imaginando esse texto e eu me emociono. Eu vou ler primeiro, e eu quero que enquanto eu leio, você esteja imaginando. Como diz a moçada, imagina a cena comigo. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Deus meu, capture o nosso coração, nossa mente e nossa imaginação para ouvirmos e aprendermos da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia desta passagem é esta: pode celebrar a vida, mesmo em contexto onde a morte é real, quem crê na visita de Deus através do advento de Jesus Cristo. Nós podemos, amados e amadas, celebrarmos a vida. Eu sei que 2021 foi o ano que mais morreram pessoas por Covid. Um ano difícil, atroz. Outras enfermidades também estão aí. Eu li reportagem aqui no domingo passado de que 2020 houve um aumento considerável de registros de óbito em nosso país. Houve estados, como o estado do Rio de Janeiro, em que se morreu mais gente do que nasceu. Mas nós, amados, num contexto onde a morte é tão real, tão tocante, nós cremos na visita de Deus. E cremos de que a vida pode entrar na morte. E cremos que a alegria pode entrar na tristeza. Que a esperança pode entrar no desespero. Lembrei-me da frase do ministro da Saúde, o Queiroga. É um vírus de preocupação, mas não é um vírus de desespero. Falando da variante Ômicron. Eu poderia dizer algo mais. Nós, amados, me permita essa ilustração, essa metáfora, talvez até muito simples, já temos a vacina da vida.
A vacina que não precisa de segunda dose, nem terceira dose, nem quarta dose. É a vacina que Paulo vai escrever aos Colossenses, é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério que foi revelado. Imagina comigo nesse texto. Primeiro, os cortejos da vida e da morte se encontram. Eu olho para esse texto e me emociono. São dois cortejos. Um com Jesus, outro com a mulher, com a viúva. E na porta da cidade, ambas aglomerações se encontram. Os cortejos se encontram. Depois, os versos 13 a 15, nós vamos ver um olhar de Jesus, Roberto, um olhar que precipitou um ato de compaixão. Diz o verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E eu fiquei, amados, enquanto lidava com o texto mais uma vez, e sendo enriquecido por ele, eu comecei a pensar naquele hino, João, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Mas na perspectiva de alguém de fora que olha para Jesus. Mas esse texto fala do reverso glorioso, do Jesus que olha para o pecador, para o sofredor. Ao vê-la, Jesus teve compaixão dela. Jesus está vendo você, Silvia. Jesus está vendo você, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa. O olhar de Jesus. Tem algo no olhar de Jesus, amados, que eu não vou conseguir explicar aqui para vocês. Eu estudei, fui no original, pesquisei, mas é um olhar maravilhoso, é um olhar único. É um olhar gracioso. É um olhar redentivo, meu amigo. Um olhar cheio de compaixão. Eu posso olhar as necessidades e me emociono, né? Mas a minha compaixão ela é limitada. Ontem, Débora e eu sei que não é um programa para terminar a noite, né? Estávamos assistindo na CNN uma reportagem sobre os refugiados venezuelanos lá em Pacaraima, na fronteira, lá em Roraima. Ver aquelas crianças, aquelas famílias, passando fome, mas agradecidos, porque na Venezuela passavam ainda mais. É de cortar o coração. Mas eu não posso fazer nada, posso fazer, ajudar, mas resolver o problema completo da Venezuela, não posso. Mas o Senhor, a compaixão de Jesus é diferente, porque Ele olha, se compadece e faz. Jesus resolve o problema. Jesus é a solução para o problema. A terceira e última porção é a notícia que foi divulgada. Deus visitou o seu povo. E aí eu fico imaginando, versos 16 e 17, não é isso? E eu fico imaginando as pessoas falando nas ruas, olha, na Inaim, né? Cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Olha, você viu o que aconteceu? Fulana de tal perde o seu filho, já estava na maca. Já estava assim, olha, para levar para o cemitério e enterrar. Mas aí, um tal de Jesus apareceu do nada. E tocou na maca, ou no esquife, conforme a sua versão, e ele se levantou. O quê? Olha, a gente só não saiu correndo, não sei nem por quê. Notícia corre, amados. A Rádio Povo. O Senhor visitou o seu povo. Você pode repetir comigo? O Senhor visitou o seu povo. Mais uma vez, forte, vamos lá? O Senhor visitou o seu povo. Olha aí
expiação particular. O seu povo. O Senhor visitou o seu povo. Queridão, queridona, não foram muitos relatos de ressurreição de mortos na história de Jesus nos evangelhos. Em Lucas 7:22, aos discípulos de João Batista, Jesus vai dizer: os mortos são ressuscitados. Mas de narrativas nós temos apenas 3. Essa do filho da viúva de Naim. Depois, no capítulo 8, a partir do versículo 49, que você sabe muito bem, que é a filha de Jairo. E em João 11, 20 a 44, que é a ressurreição de Lázaro. Mas, amados, a morte nunca foi páreo para Jesus. Nunca. Absolutamente. Pode adiantar? Depois, adiantando, John Donne foi um pastor anglicano que nasceu em 1572 e faleceu em 1631. No velório da sua esposa, John Donne pregou. Imagina pregar no velório da própria esposa. E ele disse um trecho, uma frase na mensagem: morte, não se orgulhe. Embora alguns o tenham chamado de poderoso e terrível, você não é assim. Morte, não se orgulhe. Embora alguns o tenham chamado de poderoso e terrível, pois você não é assim. Saindo do velório de sua amada, ele disse a alguém: eu sou o homem que viu a aflição. Eu sou o homem que viu a aflição. John Donne, amados, em 1623, adoeceu gravemente e acreditou que estava até morrendo de peste. A peste negra varreu Londres, a capital da Inglaterra, em 3 ondas e durante 10 anos matou dezenas de milhares a cada surto. Numa das ocorrências da peste, John Donne acreditava que iria morrer mesmo, e aí escreveu esse que é um dos textos e uma das poesias mais recorrentes e citadas dele. Nenhum homem é uma ilha, inteiro de si mesmo. Portanto, nunca mande saber por quem os sinos dobram. Dobram por ti. Nesse período, na Inglaterra, séculos XVI, XVII, XVIII, até hoje em pequenas cidades na Europa, os sinos da catedral, da principal igreja, tocam, dobram, todas as vezes que morre alguém. Por isso a poesia dele: não importa por quem dobram os sinos, eles dobram por mim e por ti. Na morte de cada pessoa, nós morremos junto também. E aí eu quero terminar essa citação do John Donne na frase em que ainda no velório da sua esposa ele disse para completar. Passado um breve sono, ele olhou para o corpo da sua esposa. Acordamos eternamente. E a morte não existirá mais. E aí John Donne
olha para aquele caixão e diz: morte, você morrerá. Morte, você morrerá. Dá um clique aí, João. Jesus sai de Cafarnaum, percorre uma viagem de 40 quilômetros para a cidade de Naim. Se eu falar com vocês o que significa Naim, você vai ficar mais impressionado ainda. Naim significa Vale da Beleza. Mas mesmo em Naim se morre gente. Mesmo em Naim, no Vale da Beleza, a saudade, o infortúnio, o sofrimento bate à porta. Bate à porta na casa de uma mulher que já vivia em situação de aperto por ser viúva. E agora, ela vela o seu filho. Jesus entra na cidade, versículo 11, com seus discípulos e uma numerosa multidão. E ali, ao se aproximar da porta da cidade, há um cortejo vindo na sua direção. A mulher, com uma grande multidão da cidade. É próprio, amados, do Oriente Médio, ter velórios com muita gente. E os velórios no Oriente, eles são, nós chamaríamos na nossa cultura, né, com um olhar estranho, de escandalosos. Você já deve ter visto na televisão os velórios lá na faixa de Gaza, no Iraque, no Irã. É assim, muito alarido, muitos pranteadores. Havia até uma profissão de chorar em velório. Eram as carpideiras. E eles choravam. O cortejo da morte. Há um contraste entre a procissão, que em passos tristes e lamentosos deixa a cidade, com aquela multidão que está feliz porque Jesus está ali, prestes a entrar na cidade. Como Lutero diz, o Senhor ousadamente se coloca no caminho da morte, como poderoso que tem autoridade e poder sobre ela. Aquela mulher, amados, deveria estar pensando: e agora, o que será da minha vida? Eu já perdi o meu esposo, agora eu perco a única fonte de sustento e proteção da minha vida. Não poderei ter mais filhos, a linhagem da minha família se extinguirá. Que provação! Deus não me ama, Deus me abandonou. E eu fico a pensar, amados e amadas, nesse encontro, nessa confluência de forças opostas. Jesus vem, sem ser convidado. Não há no texto nenhuma menção, amados, de que alguém de Naim quisesse a presença de Jesus ali. Não há Naim em qualquer outro lugar na Bíblia. Jesus se empreende uma viagem de 40 quilômetros sem ninguém chamar por ele, porque havia em Jesus o ímpeto pela vida. Amados e amadas, nós temos esse encontro entre dois grupos, um reflexo da nossa vida com o Senhor, refletindo aqui nesse tempo. Nós também estamos, ora, em um grupo, ou melhor, ou só estamos em um grupo, ou só estamos em outro. Eu ia falar no ora, mas se você está ora no cortejo da vida e ora no contexto da morte, tem alguma coisa errada com você. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus disse que Ele é a ressurreição e que Ele é a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Se nós cremos em Jesus, amados, nós estamos no grupo de Jesus, no cortejo da vida. Quer ver uma outra brincadeira, no melhor sentido que a gente poderia falar?
é o encontro dos filhos únicos. Jesus, o Filho único de Deus. A mulher levando na maca o seu filho único. Nós, amados e amadas, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Mas agora, não estamos mais no cemitério. Não estamos mais em condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo vai dizer. João vai dizer de que nós já passamos da morte para a vida. Nós temos, amados e amadas, de pensar o seguinte, como Abraão, em Hebreus 11:10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, 13-16. Todos estes, falando dos heróis da fé, morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas se segura aí, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Nesses cortejos na porta da cidade, a nossa história está sendo ilustrada. E se você ainda lamenta a morte, se você ainda tem medo da morte, se você ainda vive paralisado por conta dos seus pecados, por conta dos seus delitos, se você ainda se sente um não perdoado, se você ainda está vivendo em prostração, você faz parte do cortejo da morte. Você está no cortejo errado. Você está na multidão errada. Porque se nós cremos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Jesus que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você está no cortejo da vida. No cortejo da vida há alegria. Mesmo em meio a um contexto de tristeza e tudo, há alegria, há celebração. Jesus está conosco, amados. Ele visitou o seu povo. Levanta a cabeça. Nós vamos sempre conviver com a morte. Você vai perder seu cônjuge, seus filhos, ou você mesmo estará partindo. A morte faz parte da vida. Para morrer, basta estar vivo. Mas se nós temos a vida que é em Jesus, se nós estamos alicerçados nele, fundamentados nele, nós estamos no cortejo certo. E aí, amados, nós vamos superar. Você já deve ter ouvido, ainda mais final do ano, aí vai dar tudo certo, ano que vem vai melhorar. Hoje é um novo dia. Quem não tem Jesus, amados, não tem novo dia. É musiquinha. Chega de lenga-lenga. Ou é Jesus ou é Jesus. Ou é Jesus ou é Jesus. Mataram o autor da vida, diz o pregador em Atos. Mas ele, a morte não reteve. Morte, você morreu. Morte, você está morta. Jesus disse. No ouvido da morte. Posso imaginar. Posso crer. Eu não sei o que isso significa, mas ele foi e pregou àqueles que estavam no inferno, aos espíritos, e disse, morte, você não é tão ruim assim não. Você não é tão mal assim. Nossa atenção não deve se fixar somente ou exclusivamente no drama da viúva e do seu filho único. Senão nós vamos transformar o Evangelho
numa mensagem puramente de comoção pessoal. O drama dessa mulher é intenso, mas a ênfase no texto, o centro do texto não é o drama da mulher. O centro do texto é o Filho único de Deus, que quando aparece em cena, ressuscita o Filho único daquela mulher. Pelo que, João? Pelo olhar. Olhando-a, ao vê-la, versículo 13, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando, se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Pararam, sabe por quê, amados? Porque era loucura tocar, aqui está dizendo caixão, a Nova Almeida atualizada, mas é um esquife ou uma maca, era uma tábua, vou usar um termo rasgado, né? Uma tábua e o corpo em cima. Isso era um esquife, uma maca. Pela lei de Moisés, quem tocava num cadáver ficava imundo. Mas Jesus não. Jesus já havia tocado no leproso, que é imundo. E ao invés dele ficar imundo, o leproso ficou limpo. Ele agora toca no cadáver, todo mundo para. Falei, opa, maluco na área. Parou tudo. E aí Jesus diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Me lembro de Lázaro. Lázaro, vem para fora. A fala de Jesus é impressionante, né? Jovem, eu ordeno. Ele manda na morte. Ele manda. Como diriam os militares, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda. Eu ordeno. Levante-se. Não era um caixão, por isso que não é caixão. Era aberto. O jovem se levanta, se assenta. Mistério dos mistérios. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Passou a conversar. Eu queria, amados, estar lá para saber o que alguém fala quando acorda da morte. No grego, laléu, não é apenas falar, é conversar. Ele conversou. E aí Jesus o restituiu à sua mãe. Deixa eu mais uma vez aqui tocar no coração das nossas mães. Você que é mãe, Jesus restituiu a sua mãe. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus sabe quanto dói um coração de uma mãe. Jesus conhece esse negócio de coração de mãe. Essa preocupação, às vezes, meu filho está comendo muito. Meu filho não está comendo nada. Meu filho acordou sério. Meu filho está rindo demais. Meu filho vai estudar. Será que ele está se comportando bem? Meu filho, você está bem? Estou bem, mãe. Ele restituiu. Ele disse: toda mãe precisa ter no seu aconchego o seu filho. E mais do que isso, precisa ter certeza que o seu filho está bem. Esse negócio de filho único tocava muito no coração de Jesus, né? A filha de Jairo também era filha única. Tinha 12 anos de idade. E Jesus ressuscitou. O olhar. Esse olhar
essa percepção, gerou em Jesus compaixão. E você já deve ter ouvido eu falar aqui de que compaixão é sentir-se remexer em suas entranhas. Jesus se sentiu remexido, tocado. Uma boa tradução no inglês seria: seu coração se moveu de compaixão por ela. E aí Jesus diz, eu não sei como está na sua versão, ele diz para a mulher: não chore. Mas na verdade, pela força do original, a melhor tradução seria, se fosse uma tradução literal, né? Pare de chorar. Para de chorar. Olha para mim, Deus está mandando dizer a você, nesta manhã, para de chorar. Mas não sou eu que estou dizendo. Só Jesus poderia dizer para uma viúva: pare de chorar. Eu não posso. Eu, quando estou no velório, eu nunca vou dizer: para de chorar. Bem como aqueles consolos meio idiotizados do tipo: ele está no lugar melhor. Para, não fala isso. Lugar melhor de um filho que está ali morto é junto com a mãe, cara. Por mais que a gente creia que ele esteja no melhor lugar, não fala isso. Não fala nada. Só Jesus poderia dizer, Dudu, para de chorar. Por quê? Porque só Jesus poderia resolver, Diego, o problema. Só pode falar para de chorar aquele que pode eliminar a causa das lágrimas. Esse negócio de choro tocava muito a Jesus. Em João 11:33, quando Jesus viu que Maria chorava, ele agitou-se no espírito e se comoveu. E aí o menor verso da Bíblia, né, João 11:35 diz: Jesus chorou. Só ele pode falar: pare de chorar. Por isso que ele está falando para você: para de chorar. Seu sofrimento vai ter fim. Eu não estou dizendo que você vai ser curado ou curada, ou que o seu filho ou sua filha vão viver mais do que você. Eu só estou falando que você deve parar de chorar, porque Ele é o Rei de toda a vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o soberano. Ele está ciente daquilo que Ele mesmo está fazendo na sua história. A sua história não está desordenada, desconstruída, bagunçada, absolutamente, amados. Por isso que Jesus diz para aquela mulher: pare de chorar. E depois olha para o cidadão, o jovem, e diz: olha, levante-se, eu ordeno. O Senhor toca a maca, e mediante a sua palavra, ele senta e começa a conversar. Foi o mesmo que Jesus disse, amados, à menina, filha de Jairo, tomando pela mão, disse: menina, levante-se. O filho renasce para a vida, começa a conversar. Jesus restitui esse vínculo mãe e filho, que a morte rompeu. Ele traz de volta a morte, a vida que a morte evocou. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Elias, que pega o menino daquela mulher, que leva ao quarto a sua casa, e que depois dele restabelecido, entrega a mãe, dizendo: veja, o seu filho está vivo. 1 Reis 17:23.
Isso me faz lembrar também 2 Reis 4,36, quando Eliseu agora cura o menino da sunamita. E quando ela chegou, ele disse: pegue aí o seu filho. O que a gente aprende com isso, amados e amadas? Que Deus ama a família. Deus tem em mente algo, a sua família. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus de Abraão e da sua descendência. Família é algo que está intimamente ligada e unida ao ser do próprio Deus. Todas as crianças, os nossos filhos amados e amadas, antes de pertencerem a nós, preste atenção no nome de Jesus, elas pertencem a Ele. São seus filhos, são suas filhas. Ele tem um direito especial sobre elas. Na linguagem de Provérbios 23, 26, é Ele que diz para cada uma delas: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filha minha, o teu coração. Então, não reclame direitos sobre o seu filho e sobre a sua filha com Deus, porque isso não tem sentido algum. Porque Deus tem possessão sobre os seus filhos e as suas filhas, Ele apenas lhe restitui, lhe empresta por algum tempo, para que você estivesse cuidando dele e dela. Essa consciência de que os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus, eu não sei quanto a você, mas é libertador. É libertador. E mesmo aqueles amados que nos faltam, os filhos que se vão, os pais que se vão, os irmãos, as irmãs, verdade é que um dia, quando Cristo voltar, nós nos encontrarmos com Ele na glória, nós reencontraremos todos os nossos entes queridos que já estão com o Senhor. Olhe para mim. Nós não perdemos os nossos filhos quando eles morrem. Nós não perdemos os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos amigos, parentes, irmãos. Nós não perdemos. Porque perde quem não sabe onde está. Nós vamos nos reencontrar. Aí você deve estar pensando: mas pastor, libera mais essa palavra, porque eu preciso dessa esperança. Está preparado? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer amém? A morte não vai vencer.
Até mesmo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que tragada foi a morte na tua vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não mata mais, amados. A morte não mata quem é do Senhor Jesus, porque quem é do Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Viverá. Por isso, amados, que essa notícia, João, ecoou sobre toda a região. Deus visitou o seu povo, glória a Deus. Todos ficaram, versículo 16, possuídos de temor, glorificavam a Deus. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O eco aqui é do hino de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ah, amados, a morte morreu. N.T. Wright vai dizer de que a ideia que os autores dos evangelhos desejam muito transmitir é que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus formam de fato o ponto culminante da história de Israel. Mesmo que ninguém esperasse tal coisa, ou que muitos não gostassem do modo como a história lhes era apresentada, é algo que, como o próprio Jesus ressurreto, é visível ao olhar da fé. A história faz sentido como um todo ou não faz sentido algum. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Ele se levantou, o profeta se levantou. O eco aqui é Deuteronômio 18:15. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E daí então, queridão e queridona, a notícia está circulando. Todos estão falando somente nisso. Nós temos agora, como diz o autor aos Hebreus, um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque ele em tudo foi provado. Podemos ter livre acesso agora a quem entende a nossa dor, entende o nosso sofrimento, entende a iminência do desespero e do temor absurdo diante da realidade da morte. Guarda no seu coração as seguintes verdades, queridão e queridona, para participar da ceia com sentido, com propósito. Primeiro, quando nos encontramos com Jesus, sempre algo acontece. A vida entra na morte, a alegria invade a tristeza, o luto cede lugar à gratidão, o príncipe da paz vence o rei dos terrores. Aí eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, o que é o rei dos terrores? Lá no livro de Jó, capítulo 18, verso 14. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. É a morte. Mas o príncipe da paz venceu o rei dos terrores. Preste atenção aqui, queridão e queridona. E J.C. Ryle vai estar dando a sua contribuição importante nessa aplicação. Jamais nós devemos esquecer essa grande verdade. O mundo que nos cerca está cheio de tristeza, enfermidades, dores, pobreza, trabalho árduo, problemas existem por todos os lados.
Eu não estou aqui nesta manhã, amados, negando a dor, negando o sofrimento. O espasmo que vez por outra faz a gente colocar a mão na cabeça e dizer: Deus, até quando? Até quando? As histórias, amados e amadas, das nossas famílias estão repletas de lamentações, choro, lamúrias e aflições. Tudo isso tem uma fonte, tudo isso tem uma raiz, que se chama pecado. Mas Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por fim, João, Jesus é a manifestação plena da compaixão de Deus.